que aconteceu? Eu engravidei, né? Tive 2 filhos. E, lógico, fazendo todo o acompanhamento médico e faz exame negativo. Faz exame negativo. Faz exame negativo. Até aí eu só tinha 5ª série, tá? Eu trabalhava, sempre trabalhei, mas bicos e faxina e tal. Falei, mas faz exame negativo? Eu falei, e os médicos todos? Juntava um médico, juntava outro médico. Como assim não pegou HIV? E ele descobriram que ele tinha quando nesse contexto todo? Então, um pouquinho depois que eu tinha engravidado da minha Ah, filha. entendi. Depois de tu engravidar que descobriu que ele tinha. Isso, e assim, a situação dele já estava ficando difícil. Hum. Então os médicos olhavam e falavam, mas como assim? Como é que tu não tem também? O cara tem uma carga viral alta, como é que você não pegou? Uhum. Aí tal, até aí era um médico. Eu sei de uma coisa, no final das contas, hoje pessoas que estão em cargos dentro da Secretaria da Saúde, que na época clinicavam, falando, não, tipo assim, juntou mais de 20 médicos em cima de mim. Não, eu quero examinar também, eu quero ver os exames, eu quero saber, né? Eu quero fazer a anamnese do paciente, porque, pô, como é que você não pegou? E aí eu comecei, na época, nem o projeto Genoma, que foi finalizado em 2003, tinha sido concluído ainda, então o DNA humano ainda Não estava não completo, estava né? completo. Então, assim, mutação do CCR5, né? Que é a mutação que eu tenho. Quem falava nisso? Ninguém sabia. E aí eu comecei a doar sangue para pesquisa, né? Mesmo que, tipo, eu tava barrigudinha lá, o médico pagava o lanche para mim. Olha, venha doar sangue para pesquisa, é importante, você é diferente, nós precisamos saber. E eu ia lá, eu sou diferente, eu quero comer McDonald's. Eu quero comer McDonald's. E, enfim, eles iam lá, eu ia lá, Instituto Adolfo Lutz, eles me tratavam super bem, doava sangue, né? Para eles tentarem descobrir por quê, né? E assim, e foi ao longo do tempo, né? E assim, eu cheguei no parto, tive minha filha, fizemos exames na hora do parto, fizeram o exame depois da minha filha, tudo negativo. Aí houve a decisão, né? A primeira decisão, pode ou não amamentar, né? E, enfim, nossa, praticamente o secretário da saúde falou, não, pode amamentar. Ela é negativa, ela pode amamentar. Teve um processo para ver se tu podia amamentar a Para tua ver se filha. eu podia amamentar, porque era incrível Sim. não ter pego HIV. Que porra é essa? Né? Os médicos olhavam para mim como se eu fosse um ET, né? Tipo, eu, pá, mascando um chicletão. Né? Aí, Aí tudo bem. CCR15 é o nome da mutação que É faz o ser uma humano... mutação no CCR35. É, no CCR35. Isso. É a mutação, chama-se mutação delta 32. 1% dos caucasianos na Europa tem essa mutação. Só que assim, para você ter ela de pai e mãe, é muito raro. As pessoas que têm essa mutação só de mãe e não tem de pai, elas são heterozigotas. Então, o que acontece? Elas podem até contrair o HIV, mas metade das células dela não vai ter uma proteína de membrana que possibilita o vírus se ligar à célula. Ou seja, o vírus entra lá, olha para a célula e fala, fodeu, como é que eu vou entrar? E não consegue entrar. E o vírus é eliminado pelo organismo. Não tem como ele se multiplicar. Ele não infecta a pessoa. Caralho. Só que assim, quem tem metade da mutação, que já é uma taxa mais alta, 20%, a pessoa se infecta, mas ela não fica doente, dificilmente. Porque metade das células dela não tem aquela chavinha na membrana. Né? Então ela é muito mais resistente. Muito dificilmente, ainda mais com o coquetel de hoje, muito dificilmente ela vai adoecer de HIV. E o teu é a metade ou o teu é completo? O meu é completo. E aí eles olhavam para mim, mas até então não se sabia o que era, nem como era. Né? Eu sempre cooperando, né, com a ciência, em nome do McDonald's. Né? Aí, resumo da ópera, como se não bastasse apareci grávida do segundo filho 9 meses depois. Eles olharam para mim e falaram, não é possível, você de novo. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, então, olha, usa uma prevenção, porque a gente não sabe por que você não pegou. Ótimo que você não pegou, glória a Deus, mas como não sabe por quê, né? Usa a prevenção. E eu nada, né? Amor é terrível. Aí eu apareci grávida do segundo filho lá. Puta, de 4 meses ainda. Eu não acredito. Não.
Aí voltou todos os médicos, né? Porque precisava olhar o que estava acontecendo comigo. Se eu continuava negativa. O meu sangue foi até para fora do Brasil, porque o exame lá, ele era mais complexo, era o Ester Blot. Hoje em dia é comum, tem aqui. Mas na época, o mais confiável era lá fora. Onde era? Qual país? Sabe? Então, eu não lembro para que país que ele mandou meu sangue. Eu sei que eu nunca tinha andado de avião na vida, mas meu sangue tinha. Seu sangue vai. Né? Porque nós queremos saber o que acontece com você. Eu pareci grávida lá de novo, né? Aí o médico, o que que foi? Eu falei, foi vinho. Muito vinho. Aconteceu de novo. E graças a Deus, meu filho Gabriel, assim como minha filha Tabata, nasceu de parto normal, amamentei, porque assim, quando você é soro positivo, você tem um parto eletivo, né? Você é retirado, com bolsa e tudo, é uma cesárea eletiva. O médico abre a mulher e retira o bebê com a bolsa e tudo, para evitar o risco de contaminação. Entendeu? E assim, porque a contaminação acontece da mãe para o bebê, e provavelmente na hora do parto. O esperma não carrega o vírus. Ele é só um esperma. Entendi. É só uma célula. Então, assim, o meu parto foi normal, no grito mesmo. Amamentei. Aí eles fizeram ainda acompanhamento durante 3 anos, né? Sempre negativos, graças a Deus. E aí eu fui cedendo sempre sangue pro estudo. Só que aí o pai deles começou a adoecer. E eu comecei a ler bula de remédio, cara, que nem louca. Pra entender, porque tinha surgido o coquetel. E eu queria entender, primeiro, por que eu não peguei? Né? Que milagre é esse? Puta, os artigos tudo em inglês. Falei, fudeu. Vamos traduzir. Não tinha celular, não tinha nada. Só tinha um computador velho. E um dicionário. Vamos tentar entender o que está escrito aqui. Então, assim, comecei a ler bula de remédio, comecei a me interessar pelo assunto, como que o vírus entrava na célula, comecei a gostar do assunto, de tanto que me explicaram muitas coisas. Porque aí, nesse tempo, quando eles faziam 3 anos de acompanhamento, eles já tinham conseguido concluir o projeto Genoma. E a pesquisa da qual eu fazia parte já tinha concluído que a superfície da minha célula era diferente, porque eu tinha uma mutação. Eles já tinham concluído que, olhando no microscópio de varredura eletrônica, que a superfície da minha célula era diferente. Não tinha a proteína de membrana, que chama-se CCR5. E aí, resumo da ópera, né? 3 anos de acompanhamento, descobriram, nós estamos encerrando a pesquisa, muito obrigado por ter participado. Nós já sabemos o que acontece com você. Provavelmente vamos te chamar mais vezes para pesquisa para tentar. Nós vamos deixar de expor aqui, né, por conta das pesquisas de vacina. O que acontece com você é isto, isto e isto. Né? Nisso estava ocorrendo o paciente de Berlim. Acho que o paciente de Berlim foi depois ainda. Qual que é esse? O paciente de Berlim, o Thomas Brown, ele foi o primeiro curado do HIV. Por quê? Eles pegaram uma membrana de uma célula. Uma célula. Eles pegaram a. Ai, meu Deus, que eu esqueci porque eu tô nervosa. Ai, senhor. Eles pegaram a medula de uma pessoa como eu, né? E antes disso, eles mataram todo o sistema imunológico do paciente e colocaram uma membrana como a minha dentro dele. Então, as células que ele passou a produzir, as células sanguíneas, né? Os linfócitos 4, que são as células brancas do sangue, que é principalmente onde o HIV ataca, essas células começaram a ser produzidas exatamente iguais à minha. Então, o vírus dentro daquele corpo, ele começou a não encontrar mais células disponíveis para ele entrar e se multiplicar. Porque a medula do doador, compatível, era exatamente igual à minha. Então, o que aconteceu? Foi o primeiro caso de cura. Eles repetiram isso depois, tá? Teve um outro caso também, que acho que foi depois do meu TCC, eu não me lembro, assim, de cor. Teve um japonês que está fugido, um chinês que está fugido da comunidade científica, porque ele produziu 2 gêmeas com a mutação. Então, assim, antes de publicarem isso, eu não sei se é boato ou não, mas estava na comunidade científica que ele tinha produzido, né, na hora da fertilização. Ele pegou, eu não sei se ele fez o método tesoura, que é quebrar para fazer a mutação, ou se ele escolheu um doador com a mutação, mas ele produziu 2 gêmeas completamente imunes ao HIV. Cara. E como isso é ilegal,
né? Na maioria dos países, essa manipulação genética ela é ilegal. Então, ele fugiu, está desaparecido. E diz a lenda que é verdade, né? Cara, ele fez aquele biohack que se fala, que os caras eles entenderam como é que funciona todo o mapa do DNA. Cortaram exatamente na parte certa. E vão lá e editam, né? O negócio para ele tirar uma doença. Alguma coisa. O projeto de vacina é assim. Os projetos, né? Eu creio que mais para frente, falando em genética, eu acho que a cura e a vacina de muitas doenças tá aí, na manipulação genética. Que tipo assim, seu avô tem Alzheimer, vai lá e quebra o cromossomo responsável por isso. Edita o texto lá, né? Edita o texto, entendeu? Tá falhado. Só que assim, essa manipulação, até para escolher cor de olhos e cabelo de bebê, na maioria dos países ela é proibida. Porque tem toda uma questão ética, né? Só que ele queria ver, pelo que eu li, ele queria ver se ia dar certo. Sim. Se fazer aquela manipulação, Caralho. ia dar certo. E tem 2 gêmeas. E assim, na minha época, no meu estudo, existiam mais 4 mulheres na mesma situação. Uma no Rio de Janeiro e 2 na Bahia. Fazendo pré-natal de alto risco na mesma situação que eu. A situação de ter um parceiro que tinham uma mutação. Entendi. Entendeu? Então, assim, são pessoas que mesmo expostas ao vírus, se você pegar falando a grosso modo, se você pegar o sangue da pessoa in vitro, ali é vivo na hora, e jogar o vírus ele tem um tempo, né? O vírus ele tem um tempo. Se ele não entrar numa célula, se multiplicar e fizer a função dele, que eu acho que todo vírus ele tem essa missão. Ele tem que entrar, fazer o ciclo dele e ir embora. Se ele não fizer isso, ele é descartado pelo organismo. E se você jogar, não entra. O vírus não consegue adentrar a célula. Caralho. E aí foi em nome disso tudo, né? Que eu falei, puta merda, eu fiz uma puta cagada, cara, mas eu fui abençoada. Né? Se ele tá bem, porque assim, o preconceito era terrível há 20 anos atrás. Então, eu lembro, quando eu fui apresentar minha filha para uma vizinha minha, tinha uma outra vizinha junto que falou, ai, que pena, vai morrer até 2 anos de pneumonia. Porque era comum. Mas falou na tua frente? Falou. As crianças contaminadas, ao nascer, elas tomavam AZT, que era a única coisa disponível na época. E assim, elas ficavam doentinhas muito cedo. E numa dessas doenças, né, porque o HIV, ele provoca AIDS, que nada mais é do que a entrada das doenças, né, provoca um tumor, tem as doenças típicas, né, da AIDS. Então, assim, era difícil uma criança que atingisse a maturidade com uma saúde bacana. Porque não tinha coquetel. O coquetel veio depois. Então, tipo assim, olharam, pena que vai morrer, né, com 2 anos. A raquítica, porque era muito comum, né, se associar a AIDS à magreza. Sim. Vai ficar magrelo, vai morrer. Mas eles não sabiam que tinha todo esse lance acontecendo e que ela também estava imune. E assim, não tenta explicar. Entendeu? Sim. Não tenta. Não tenta, porque assim, existe uma explicação muito mais técnica que eu falei aqui, né, que foi a explicação que eu dei no meu TCC, que eu suei pra caramba. Mas, assim, mesmo falando a grosso modo, a pessoa às vezes não acredita. Como assim? Né? Porque a AIDS estava matando como o Covid está hoje. Sim. Né? Não tanto, mas era... Né? Era o assunto do momento em relação a doenças. Momento, né? Então, use camisinha, né? Tava toda aquela coisa, só tinha o AZT. Aí, resumo, na ópera, eu olhei para a vizinha assim, falei, veremos. É só isso. Veremos. Aí a minha amiga, né, que é minha vizinha, falou, você não vai tentar explicar? Eu falei, não. Deixa que o fato explica por si mesmo. Aí todo mundo, porque eu continuei morando nesse bairro, todo mundo esperava uma criança raquítica, uma criança debilitada, né? Sabe aquelas crianças tísicas, né, que fala, pálida, né? Aí você via os meus 2 filhos crescendo, 2 gordinhos correndo pra lá pra cá, né? Saudável, rosas, bochecha rosa. E ninguém acreditava, né? E crescendo.